Olá pessoal, boa tarde. Mais um dia aqui com vocês falando sobre constelação. Contem pra gente o que vocês estão achando, o que vocês estão percebendo nos corpos de vocês, como que vocês estão sentindo. As lives estão ficando salvas aqui no meu feed e no da Nath. Comentem pra gente se vocês estão gostando, se tá fazendo sentido. Vou dar um convite aqui pra Nath. A gente tem recebido muitos feedbacks legais de pessoas que estão constelando, apenas assistindo aqui. Incrível. Vamos ver se a Nath recebeu o meu convite. Para mim está sendo muito transformador, desafiador também. Tem muitos assuntos ali que mexem profundamente. Eu fico observando ali a forma como a Nath traz aquela resposta, como que ela nos dá. E para mim faz... Tem coisas que mexem comigo ainda bem profundos, mas é fantástico, né? Quando a gente está na disposição de fazer esse movimento. Porque o que é o autoconhecimento? Ele não é... A gente tem uma ideia que vai ser... eu vou para o autoconhecimento e vou ficar... Vai ser um mar de rosas. Não é. É um processo até que a gente entenda tudo, até que tudo se alinhe. Até que a gente vai entendendo muitas... Vou mandar de novo, Nath. Até que a gente vai entendendo todas as coisas que a gente tem guardada em gavetinhas que a gente prefere não mexer, não olhar. Porque é mais fácil quando a gente não tá mexendo, né? Conseguimos. É mais fácil quando a gente não tá olhando, não tá mexendo naquela bagunça que a gente definiu que tava tudo certo. Eu era uma pessoa, quando a gente começou, na semana passada eu participei de uma constelação com a Nath, na quinta-feira à noite, quase 10 da noite. Eu entrei assim vou entrar aqui. Ela tem um grupo que ela tá sempre mandando ali quando ela vai fazer a vivência. E eu tava deitada e falei, vou entrar. Eu entrei, achando que tava todas as minhas gavetinhas da minha família, do pai, mãe, todo mundo muito lindo, muito alinhado, muito perfeito. Entrei na constelação. Quando terminou, que a Nath nos traz ali, como tudo funcionou, que foi trabalhado, o tema, eu mandei uma, ela falou, e aí, como tu tá? Eu mandei, eu tô vendo que eu achei que tava um jardim lindo, florido, maravilhoso, com flores lindas, girassóis, tudo perfeito. E quando na verdade não. Em algum momento eu achei que tava tudo certo, não mexi mais naquele lugar, segui até que veio a situação e veio a constelação e me trouxe que não, que ainda tem algumas coisas para mexer ali, algumas florzinhas para regar, algumas coisas para acolher e aceitar em mim, que com certeza a maior benefício vai ser quem vai ser meu e de todo o meu sistema. Então a constelação, eu percebo muito isso. O pessoal ontem me mandou várias mensagens, acredito que para a Nath também, que sentiram muita ânsia no estômago, muita ânsia de vômito. Gente, é normal, eu tô desde quinta passada indo dormir assim, ó, com a sensação que eu tenho é que onde eu tava pesquisando no Google, me dei conta e botei deitar. Falei, e deitar o que? Tu tá fazendo um movimento de constelação gigantesco, tá ainda vendo o que o Dr. Google vai te dizer que é essa ânsia de vômito, tu sabe muito bem. Já parei de pesquisar. E é bem isso. É um movimento onde é que dá aquela coisa no estômago. Aquela sensação. Ontem, uma menina, depois da live, ela me disse que a minha vontade era acabar a live, deitar e só dormir. Não queria mais fazer nada. Quando a gente está escutando uma live assim, a gente está... Se aquilo ali tem algum ponto que a gente tem parecido, que a gente tem para arrumar naquilo ali, a gente está constelando só em estar escutando. É como a Nath fala, quem está acompanhando essa semana inteira, nossa, já fez constelação de tudo. Pai, filho, mãe, de tudo um pouco. Então é só ir seguindo o fluxo, né, Nath? Deixar as coisas, deixar que o movimento aconteça. Não ficar segurando. Ficar fazendo força, né, para manter algo que é do hábito, né, que é do costume, que é tô acostumada que seja assim, e aí tu fica tentando segurar, né, aquele Sim. formato, aquela forma. Exatamente. Antes que a gente entre com o tema profissão, que são 3 perguntas iguais, tem uma menina que ela disse que não conseguiu, ela não consegue falar contigo. Aí ela mandou a pergunta aqui de novo e ela perguntou se tu podia responder para ela. É sobre filhos. Deixa eu ler aqui para ti.
E ela coloca que ela tenta engravidar, que ela já fez todos os exames, que tá tudo certo, faz 3 anos, porém ela não consegue. E ela já assistiu todas as lives de novo e ela não consegue encontrar uma pergunta que traga para ela um conforto. Uhum. Então, né? Eu acho que ela não foi do outro dia? Foi parecida? Não, foi para. Sim, eu acredito que essa pergunta foi respondida, mas ela assistiu todas e não achou. Aí ela comentou na caixinha de hoje se tu podia responder para ela essa pergunta. O alinhamento da gestão, conseguir engravidar, ele varia. Tá cortando, deixa eu fechar a minha porta aqui. Ele não anunciou. Existem linhas e várias áreas, né? Nossa, pode ser que venha do. Eu vou falar. Nath, eu não tô te escutando. Não te escuto. Me dá um segundo. Que pode ser alô? Alô? Agora sim. Agora Tá. sim. Tava cortando. Então, ai, meu superpower coisa aqui, ele não fica. Vamos lá, vai na mão de novo. O que acontece? Essa dinâmica, ela pode acontecer em várias partes do sistema, tá? Então, eu vou falar o que vier na minha mente agora, nesse momento, mas não é regra. Não existe regra na constelação, tá? Então, o que acontece? Filhos, eles são o transbordar do amor. Agora sim. Eles são o transbordar do amor dos pais. Não conseguir engravidar, ele pode estar. Se não tem problema nenhum dos dois tem problemas. Isso pode estar trazendo uma dinâmica histórica, ou tua, ou dele, ou dos dois. Pode ser só de um? Pode. Se o desafio tiver só com um, por exemplo. Quem está incomodado em não engravidar é somente tu. E o parceiro não está desconfortável com isso. Aí a questão, ela é tua. Tem um link com os dois. Pode ter um link com os dois, historicamente. Me vem toda hora isso na mente. Mas uma avó que, por exemplo, abortou muitos filhos. Isso pode acontecer, gente. Isso acontece até hoje, né? Então, imagina antigamente que não existia anticoncepcional. Quantos abortos eram feitos, né? E pode vir no movimento de endometriose, problemas nas trompas, problemas nos ovários, problemas diversos. Pode vir nesse formato, ou pode simplesmente vir na ciência. A gente falou sobre isso na outra. Se trata como incompatibilidade, quando os dois têm capacidade e não juntam óvulo e espermatozoide, né? E na constelação a gente olha por esse olhar, o que é que está travando, né? Que energia é que não está permitindo que isso vá à frente? Aí olhar a questão do casamento. Então, tem uma dinâmica muito gigante para se olhar. O ideal realmente seria olhar através do olhar da constelação, talvez nem usando a mente para explicar o que é que, sem ter a virada de chave para a mente, tipo assim, tá, era isso. Tá? Às vezes só o movimento energético mesmo para que haja essa permissão, às vezes requer era isso, não era comigo, e vai depender de cada constelação. Mas esse é o movimento que me vem aqui agora, tá? Em relação a isso, alguma coisa ancestral que não foi reconhecida, que não está sendo olhada, que precisa ser vista, relação com pertencimento. Pode ser outras dinâmicas, tá? Pode ser várias dinâmicas. Um dos dois realmente não quer. Ou um sistema que não tem energia para que isso que vá em frente.
alguma questão com a esposa, né? Ter tido um problema na gestação na gestação da mãe. Então, são infinitas possibilidades. A gente não vai fazer na constelação um diagnóstico nesse sentido, né? A gente abre e vê a partir das leis o que é que tá pegando de verdade. Agora, se vier alguma coisa à tona assim, a gente traz e às vezes nem tem o conhecimento, né? Que é o que tem acontecido com vários feedbacks que eu recebi, foi em questão gêmeos. Vários. Vários. Então, assim, quantas pessoas estão caindo fichas de opa, peraí, tem realmente alguma coisa errada aqui. Opa, peraí, essa bipolaridade aqui tem a ver com algo mais. Essa ansiedade aqui, ela não é minha. Essa falta de reconhecimento que eu sinto não é meu. Né? Então, existe assim, muitos mesmo, assim, chamou atenção em relação a isso. E eu acho que é isso. Tem infinitas formas de se olhar para isso, né? Talvez não tenha caído a tua ficha assistindo, porque realmente não tem a ver com a energia que a gente estava trabalhando. Daqui a pouco essa energia é a energia que requer olhar, a ancestralidade. O que é que aconteceu lá atrás? Qual é a verdade escondida, né? É o nome bonito do segredo. É a verdade escondida que precisa vir à tona. Com certeza. As outras duas meninas que não comentaram na live, ali nos comentários, mas elas mandaram aqui no privado, elas falaram que a frase, quando tu disse, o filho é o transbordar do amor do casal, para as duas fez total sentido porque elas não engravidavam. As duas, elas são de cidades totalmente diferentes, olha a percepção das duas. É basicamente a mesma. Elas falaram quanto elas queriam aquele filho para aumentar o amor. Para ver se aquele casamento melhorava. Se aquela relação duraria mais, se aquele filho mudaria o que eles não conseguiam mais mudar juntos. E aí, quando tu falou essa frase, todas as fichas, segundo elas, caíram assim, uma atrás da outra. Né? O quanto... Agora, tu falando, me lembrei de outro movimento também que pode acontecer, né? Às vezes, a mulher, esse eu já vi bem de perto, a mulher, ela ainda vive a vida com a mãe. Então, eu vou dar um exemplo. A mãe, ela, sei lá, já estava aposentada ou trabalhou em casa toda a vida e teve uma relação muito próxima com essa filha. Essa filha casou e estava morando com o marido. Mas era muito confortável para a mãe e para a filha elas seguirem almoçando juntas, jantando juntas, tomando café da tarde juntas. E para o marido, que se dava muito bem com a mãe, também estava tudo bem. Ele tinha sido adotado como filho, né? Nessa família, assim. Sim. Porém, esses dois filhos podem ter filhos? E aí foram anos tentando, e inseminação, e todos os processos que vocês podem imaginar. E além, né? Existia, assim, um desejo gigantesco de ter esse filho. Daí nós constelamos, eu mostrei que era, né? Tava muito claro. E aí o movimento era mínimo. Era simplesmente ocupa o lugar de mãe na tua casa, de dona de casa, de esposa. Sai da posição de filha, seja esposa, seja marido. Parem de almoçar todos os dias na casa da mãe. É uma besteira. Se a gente olhar, tipo, tá, não tô engravidando porque eu almoço na casa da minha mãe. Que nada a ver. Energeticamente faz muito sentido. Tu deixa de ser o filho e passa a ser a tua família de verdade. Uau. Então, vai fazer total sentido agora para essa menina que mandou a pergunta. Que bom. Tá, vamos então para o nosso tema de hoje. Gente, se a gente não respondeu ainda todas as perguntas de vocês, a gente tem mais 2 dias. Podem mandar aqui no outro dia, antes da gente iniciar o tema, a gente responde sim. E coloque assim, o que puder fazer de insights que vocês tenham depois da live, escreve aqui no comentário, porque depois, né, de gravada, coloca pra gente, porque não é só
o que a gente está trazendo aqui, a gente está trazendo luz a várias coisas, né? Por isso esse enjoo, por isso esses uau, muita ficha caindo. Mas quando tu traz isso à tona, tu bota a tua energia na live também. Tu bota a tua energia nesse trabalho. E a tua energia pode não fazer sentido para a mente. Leandra, não me mata. Mas assim, não existe tempo e espaço. Então, quando a gente está trabalhando aqui a constelação, quando tu assiste a live, tu não tá ao vivo. Mas ainda assim tu tá recebendo essa informação. Ainda assim tu tá sendo beneficiado. Assim como quando alguém lê o teu comentário e diz, realmente faz sentido para mim. O teu comentário e não o que a gente tá falando. E as duas coisas estão alinhadas. Tu bota a tua energia do teu trabalho, da tua ficha caindo. E aí tu contribui com outras pessoas também. Verdade. Diga. Vamos então para o nosso tema A gente botou hoje profissão e bloqueios, né? Olha, percebi o quê? Nas outros temas chovia pergunta. Nessa teve 3. E as 3 perguntas são iguais. São parecidas. Ninguém tem problema de bloqueio. Todo mundo já acolheu a mãe. E aí a primeira fala assim, ó. Tenho grande dificuldade em abandonar os estudos. Estudo para concurso porque na minha família todo mundo tem e busca estabilidade financeira. Tenho um sonho de ser influencer, tipo a Marcele. Mas quando levo para casa, sempre ela quer dizer que sempre é recebida com tipo, não é para ti, não vai dar certo. E na verdade ela percebe que a única pessoa que apoia ela é a avó, que tem quase 90 anos e muitas vezes nem tá neste mundo mais. Como encarar a minha família e seguir o meu propósito? Aí ela fala que acredita que todo mundo aqui tem um propósito, que todo mundo nasceu para alguma coisa e que para ela não faz sentido nenhum concurso, mas que ela é a caçula de 4 irmãos, todos mestres, doutorados, tudo que existe demais, maravilhoso e maior estabilidade imperdível eles são. E ela quer uma coisa totalmente diferente. O que eu acho, como encarar, como funcionou para mim? Literalmente foi um movimento de eu encarar todo mundo, porque quando eu disse o que eu ia fazer, todo mundo louca. Tu tá louca totalmente, tu não tá? Como assim tu vai fazer isso? E pra mim, no início, por muito tempo, eu me convencia de que aquilo ali não era o que ia dar certo. E quando, na verdade, o que eu não queria fazer? Eu não queria entrar em atrito com a minha mãe, de ter que dizer pra ela, não, mãe, eu vou fazer o que eu tenho vontade. E eu também... E eu também não queria escutar o que ela me passava a vida inteira. Olha só, tua irmã é menor do que tu e ela já tá terminando a faculdade dela, tu tá na 3ª, não conclui nenhuma. Como que não vai ter uma faculdade que tu gosta? Então, na verdade, eu não queria desconforto com ninguém. Eu não queria, no meu ponto de vista, eu não queria não me encaixar na minha irmã, que era, como a gente trabalhou filhos ontem, filhos 1, a minha irmã que era corajosa, que enfrentava a família. Eu não queria ficar atrás e, ao mesmo tempo, eu não queria desconforto com a mãe. Quando eu entendi que eu só seria feliz vivendo o meu propósito e que quando a gente vive o propósito da gente, tudo flui, absolutamente tudo, não tem aquilo de como. O como ele surge, parece literalmente uma mágica. Tu define, não, eu vou ser, ela que quer ser influencer, eu defini que eu ia ser terapeuta, eu vou ser. E como uma mágica, as coisas parecia que estava tudo pronto. Eu só abri a porta e entrei, ok, tá tudo aqui. Esse é o teu propósito, vem viver. Eu acho que a gente perde muito tempo tentando se encaixar primeiro nos padrões que todo mundo segue, depois olhando para a família, vendo o que as pessoas vão nos dizer. E o que tu acha? Não pergunta, faz. O desconforto vai ter de qualquer maneira. Se a gente fizer a faculdade que eles querem, pós-graduação que eles querem, mesmo assim, alguma coisa... mas tu deveria ter feito tal coisa. Então, desconforto por desconforto, sente vivendo o teu propósito, que para mim é muito mais leve. Hoje de manhã eu estava assistindo uma live das meninas de Dom Pedrito, aqui da Martina e da Dani, e eu peguei da metade, e elas estavam falando sobre espiritualidade, religião e energias. E no final elas trouxeram ali que elas acreditam que todo mundo aqui
nasceu para algo. Todo mundo tem um propósito que vai ser contribuição de alguma maneira para o planeta. Não importa, as pessoas acham bobo. Aquele ali é o teu propósito. Se tu fizer aquilo ali, tu vai estar contribuindo contigo e com muitas pessoas que tu não sabe ainda. Mas quando tu decide caminhar na tua estrada, as pessoas surgem, o como aparece, tudo vem. E aí aquela frase, o dinheiro é a consequência, é a maior verdade do mundo. Porque ele só vai surgindo assim, ó, tu não vai nem fazendo aquele esforço que aí hoje tu postou alguma coisa quando a gente define que o trabalho tem que ser duro, tem que ser. É verdade. Quando tu define que aquilo ali é o que tu ama fazer, ele só vai caminhando junto contigo. E aí parece que tu tá vivendo, como eu digo, no meu profissional parece que eu vivo ali um conto de fadas que eu escrevi, né? Porque é incrível como ele vai se criando dia após dia e eu só vou fazendo muitos uau! Olha quanta coisa eu ia deixar de viver se eu ficasse lutando para não entrar naquele desconforto. Que durou quanto tempo? Uma semana. O Rafa, acho que ficou uma semana achando que eu tava louca. A mãe me mandando vários empregos, desesperada de tudo que ela via. Não, ela não, como assim? E eu definindo que eu ia queimar minha carteira de trabalho. Passou tudo, mas essa foi a forma como foi fácil. Não, foi dificílimo. Para eu entender aquilo ali, tinha dias que eu era sozinha, não tinha ninguém para comentar nada. Eu não podia nem ter alguém para dividir. Ai, hoje foi tão legal. Tinha a Thaís, que é minha amigona há anos, que eu fui contando para ela e a gente foi. Ela foi aqui me escutar. E hoje, todo mundo ama o que eu faço. O Rafa até disse que ele deveria de receber barras todos os dias, porque é meu marido. Uau! Que ele tinha que estar recebendo todos os dias. No início, quando eu oferecia para ele, ele me dizia: não gosto dessas coisas. Ok. E olha hoje como todo movimento que eu fiz. Depois vem aquela parte da gente querer levar todo mundo. Ai, vamos, vai viver teu propósito, é maravilhoso, tu vai ser feliz. Ai, te liberta disso, queima a carteira, queima os livros, queima tudo. E as pessoas, todo mundo louca. Aí depois eu fui para a fase de que não, cada um tem o seu propósito e tem aquele que o propósito é estudar, ser concursado, ser feliz. Ali tá a evolução dele. Não era minha, mas de alguém vai ser. Então, até conversando com uma amiga um dia desse, ela falou: eu tô pensando em voltar, pensei que tu não ia me apoiar. Eu falei: não, faz horas que eu tô pensando como é que eu te digo isso, que tu deve voltar a estudar, porque ali tu vai ser muito mais feliz e vai ter muito mais leveza na tua vida. Então, eu comecei a entender que propósitos, eles são bem diferentes. Sim. Muito diferentes, né? E assim, né? Em relação à mudança, o sistema, ele sempre vai ser preconceituoso. Ele vai ser contra tudo que for novo. A novidade, ela é quebradora de estruturas. Então, não vai ser bem visto jamais. E não por maldade, simplesmente por não conhecer. Só que quando ela também para a novidade, ela protege do desafio, ela protege de um desconforto, a impressão que dá, né? Protege de uma história toda que aconteceu com alguém e o sistema mantém essa verdade escondida entre linhas para que seja mantida a sobrevivência desse grupo de pessoas, né? Então, daqui a pouco, para ela, quantas pessoas lá atrás, ancestrais dela, se expuseram e foram queimados na fogueira do julgamento alheio. E aí a família ficou mal vista, e aí eu não sei o que lá. E sua ancestralidade, tipo, incontável para trás, tipo, sem pensar a avó tal, a tataravó tal. Não, algo que não consegue pensar. Isso vem entre linhas, protegendo o sistema. Tem pessoas que, né, nasceram para isso, e aí a gente entra, a parte empresarial entra como uma engrenagem. Então, assim como no sistema, todo mundo tem o seu lugar, como uma engrenagem numa máquina, é pequenininho. Mas ele não é menos fundamental do que o grandão, do que a engrenagem grande, para que a máquina funcione. Se o pequenininho não está ali, sobrecarrega os outros e a máquina para. Então, cada um com o seu propósito, cada um com o seu perfil, cada um com a sua característica. E não é porque
é diferente, que é menos importante dentro da máquina. E isso entra para a vida, isso entra para o sistema, isso entra para trabalho, entra para tudo. Então, o quanto ser diferente vai desestabilizar a estrutura. Todo mundo vai ficar parado olhando. E agora ela foi. E agora? O que vai acontecer lá? O que vai acontecer? O que vai acontecer? E acontece. Qual é a pior coisa que pode acontecer? Tu voltar a estudar para concurso. Era o que eu dizia, gente, se nada der certo, eu só vou voltar. E tudo bem. Tu não perde os conhecimentos que tu adquiriu. Exato, exatamente. O tempo não foi perdido. Foi o que aconteceu. Depois a Fernanda Leite um dia me disse, mas o que tu fica enrolando tanto? O que tu ainda faz olhando esses livros de concurso? Porque eu ia um pouquinho e não ia, né? Nisso dia eu falei, é verdade, né? Eu vou botar fogo em tudo. Dei tudo pra minha vizinha. E passou. 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 Olha essa outra aqui, né? São fases, né, da vida da gente, porque a gente vai indo e vindo, né? E aí, em seguida, acontece outro desafio para que tu vá mais longe. Sim. Então, vou, não vou, para um passo a mais. Alguém falou alguma coisa no direct também, comentou, e aí eu falei, né? Isso tudo é potencialidade. Todas as características que tu tá me dizendo. É uma ansiedade por algo que tá guardadíssimo e que tu precisa extravasar. Vai pro mundo, joga toda essa ideia pro mundo, porque vai nascer algo muito legal e que tu vai subir mais. Então, quando a gente chega num lugar de conforto, a gente tem que dar um passo a mais. E esse passo a mais, ele serve a muitas pessoas. Então, o anterior nunca foi inútil. Sempre foi, apesar de tu não ter a menor ideia do que aquilo ali está sendo útil, e tu minimiza. Por exemplo, tu minimiza o resultado dos teus anos de estudo, a minha experiência para eu trazer para o mundo e as pessoas poderem se espelhar, né, no meu caminho. É muito maior do que isso. Talvez ainda não tenha aparecido o que vai construir a partir disso. Sim. Então, essa base, né, honrar toda essa estrutura que faz a gente ir para frente, faz a gente... faz todo o fundamento para que a gente suba um pouquinho mais cada dia. Com certeza. É bem isso. E aí eu fui percebendo que, por exemplo, depois de mim eu tenho só a Amandinha para observar, né? Ela era também toda a ideia dela era, não, em seguida você concursada. Quando eu parei com isso, ela... E hoje ela faz a social media e ela é DJ. Quando que a gente ia imaginar que o meu movimento ia levar para ela? Quando que eu ia imaginar que minha filha tinha um sonho de ser DJ? E aí, um dia desses, o Rafa falou como a Amandinha atende, né? Ela tá sempre tocando nos finais de semana. Então, eu falei, sim. Ela faz o que ela gosta e ela tem certeza que aquilo ali vai dar certo, que já deu. Como eu digo, a fé na gente tem que ser inabalável. Eu, Leandra, tenho uma fé no que eu faço em mim, que ela é assim, ó, pode estar... Hoje pode estar tudo péssimo, assim, mas amanhã vai estar muito melhor. E eu percebo que eu levei para ela essa leveza também, dela fazer o que ela gosta, uma faculdade de música, uma profissão que ela tem que ir atrás do que ela busca ali, e estudar também, só que é um outro estudo. Não estuda. Eu estudo o dia inteiro, eu todo dia tenho um curso para assistir, tenho uma aula para olhar, tenho que me atualizar, a gente só muda a função. E aí, o que, como tu falou, esse preconceito é muito de, não quer fazer nada. Claro que quer, gente. Às vezes a gente faz muito mais do que antes. Muito mais. Muito mais do que antes. E dentro disso, sistemicamente falando, o que acontece, né? Entrar com a parte sistêmica da coisa toda. A sustentação, como a gente falou nos outros dias, ela vem da base, que é alimentada através da mãe, né? Então, olha o movimento que tu fez, interiorizando, assumindo tudo que veio, interiorizando e seguindo o teu propósito. E digamos que a Amanda pôde assimilar essa mãe por inteiro. Claro. E agora eu tenho força para ir para frente. Então, antes, a verdade escondida, ela fica escondida. Só que escondida da mente. O corpo sente,
o campo sente, o trabalho Tudo. sente. Então vai travando. E ela pôde, tu parou o fluxo quando tu estudava para concursos, inclusive para ela. Quando tu assume, quando tu toma essa força da mãe, tu extravasa para ela. E para frente. E para o teu trabalho. E para toda a tua sustentação. Então é um transbordar para o mundo, né? Tu não vai ficar só com aquilo ali. As pessoas imaginam, ah, não, é só esse trabalho. Gente, não tem como contar. Eu falo, quando eu escolhi Axis, por exemplo, eu não escolhi, na verdade. Eu fui tropeçando, não foi que nem tu. Eu fui tropeçando nas coisas e fui fazendo as coisas sem pensar muito. E alguém pediu, ah, quando é que vai dar curso de Axis? Eu disse, que viagem, na minha cabeça, né? E disse, ai, solta pro universo! Solta pro universo! E a minha cabeça, ai, nada a ver. Tipo, nada a ver, não vou dar curso. Eu acho que menos de um mês depois eu já estava com as outras classes e com a certificação e dando curso. Tipo, surgiu, brotou, o caminho se montou. Já estava montado, estava montado, eu talvez passasse por cima, pulava, fazia mais força, subia. Eu pulava também, com certeza. E acontece. Então, confiar não só no que tu quer fazer, mas confiar que o caminho nunca está montado. A estrutura que eu tinha empresarial antes, ela me permitia várias coisas, mas me barrava várias outras coisas. E eu achava que aquilo era o máximo. Até que um dia eu fiz uma consultoria com o Sebrae e eles, olha, chegou no teto. A partir de agora, se tu não fizer nada, não delegar e for fazer outra coisa, tu não vai subir mais. E ali eu estagnei. Eu não fui buscar outra coisa. Eu fiquei ali. Eu disse, ai, que viagem. Isso não existe. Da onde? Da onde? E aí as coisas foram acontecendo para que eu me conduzisse para o caminho que eu precisava seguir. Então não é com força. O que tu está fazendo força é para te manter dentro desse quadrado. Tu faz força e aí o que extravasa no teu corpo essa força? A tua ansiedade, a insônia. Ai, tenho arritmia, não sei do que. Claro, tu tá guardando no teu corpo toda a potência que tu é, toda a força que tu é. Ai, me surgiu sei lá, um nódulo, não é nódulo que chama, no útero. Ah, sim, quanta força criadora tu tem, quanta coisa pronta para nascer e vai materializar de algum jeito, vai materializar de alguma forma. Então deixa extravasar, deixa nascer tudo isso, né? Deixa nascer. E tu sabe outra coisa interessante? Hoje a minha mãe, ela sempre gostou de todas essas coisas artesanais, né? Crochê, pintura. E ela não fazia nada. Hoje ela trabalha com amigurumi, sabe aqueles coisinhas? Os bonequinhos, aqueles amigurumi que são feitos. Sei. Uhum. Eu disse, mãe, por que tu não faz o que tu gosta? O que tu gosta de fazer? Tem que ter alguma coisa que tu goste. Como ela já tem a estabilidade, para ela, né, tava tudo certo. Tudo padronizado, tá aqui, tem um, né? O que tu gosta? Ela falou, eu gosto disso aqui. Eu falei, por que tu não começa a fazer? E ela, será que alguém vai comprar? Eu falei, é a tua energia, de repente. Sim, vamos tentar. Nath, não tem uma semana que ela não esteja com uma encomenda fazendo. Realizada, plena. Aí ela pediu pra Mandinha criar o Instagram dela, criou. Na mesma semana ela já bateu lá os 100 seguidores dela, que pra ela foi assim, ó, meu Deus, 100 pessoas aqui me seguindo. E ela faz, hoje ela me mostrou uma entrega que ela tem pra fazer, a coisa mais linda. O quanto o meu movimento movimentou ela também. Trouxe pra ela aquilo, não, eu posso também, se a Leandra foi e deu, eu vou ir também, vamos ver o que vai dar. Isso é incrível de observar. Quando uma pessoa decide, como tu disse, sair daquele quadrado, daquela caixa, daquela bolha, é como se explodisse, né? Todo mundo vai fazer um movimento, todo mundo vai se sentir com alguma força que estava travada. Isso é incrível, né? É impressionante. Fazendo um paralelo com uma árvore, né? O fruto, ele recebe o alimento da raiz. Às vezes a raiz nem reconhece que existe o fruto, ela só reconhece o sugar.
opa, peraí, tá passando mais nutrientes do que normalmente. Tem alguma coisa estranha lá para cima. Nem sabe que é uma fruta. E aí a fruta tá criando uma nova árvore. E seguindo esse paralelo, quando uma árvore está no meio do mato, os frutos eles são azedos quando eles não são colhidos. E quando a gente colhe o fruto, a árvore reconhece e transforma inclusive o sabor do fruto. Então, olha o quanto a raiz, que são os nossos ancestrais, mesmo sem enxergar, mesmo sem saber, mesmo sem compreender, ainda alimentam tudo que a gente é, transformam o que a gente é. Então, se o fruto tem um propósito, se o fruto tem... Qual é o propósito do fruto? Alimentar. Se ele está alimentando, a raiz ela vai mandar o que requer para que mais pessoas sejam alimentadas. Então, é mais ou menos isso que a ancestralidade faz, que não é os mortos, não é isso. É a energia que está no teu DNA dos teus ancestrais. Então, tu é 50% pai, 50% mãe, então tu é 25% vô. E assim sucessivamente. Tu tem todos eles dentro de ti. E essa força é o que faz transbordar essa doçura para o mundo. Isso aí eu já pensei onde é que é isso. Tá, é aí, deleta. A batida do perdi a linha do raciocínio. Eu sempre tenho uma meditação muito linda que é a força da nossa ancestralidade. Volta e meia eu faço ela e é incrível. Quando a gente pede força para eles, essa meditação ela é fantástica. Olha essa aqui, Nath. Sou veterinária, mas amo fazer bolos. Hoje trabalho 3 vezes por semana numa pet. Todos os outros dias eu faço bolos de pote para vender. Junto comigo, já tô com minha mãe e minha tia. Somos muito realizadas. E o dinheiro ultrapassa o que ela ganhava na clínica. Aí ela conta que no início foi desafiador para ela, porque tu é veterinário. O que tu vai fazer com bolo, gente? Pelo amor de Deus. Uhum. E ela só foi e todo mundo agregou a ela. E ela disse que é sobre isso mesmo, que teve desconforto, mas que hoje a felicidade é tão grande entre todas, que é como se elas fossem as Marias do bolo. E é a realização, né? Como a gente falou antes, a perpetuação da vida, ela se dá a partir do próximo. E a ancestralidade só quer isso. Perpetuação. Verdade. Tem uma pergunta aqui para nós. Não vi que tu estava respondendo ainda. Pode concluir. Não, é isso. Não? Tá. Tenho 14 mil visualizações nas minhas publicações. Porém, na hora de concretizar, os pacientes somem. Então, né? Existe... Como é o teu olhar historicamente dentro da tua vida, esse olhar para trás? O sucesso da realização, o sucesso da tua venda, por exemplo, ela se dá a partir desse ficar de braços abertos. Às vezes acontece que lá atrás, em algum momento, teve um movimento interrompido desse braço aberto. Me vem uma história e eu vou falar e talvez faça sentido para ti, tá? Imagina uma mãe que teve todas as tarefas da casa, né? Trabalhou fora, chegou em casa, as crianças estão em casa, estão no quintal, tapadas de terra até aqui assim, mas tá tudo bem porque ela tá limpando a casa agora e ela prefere que elas estejam na rua se divertindo. E aquela mulher, então, com a cabeça a milhão, tem milhões de coisas ali acontecendo na cabeça dela, e ela limpando, e vem aquela criança com barro até nas orelhas, e vem correndo entrar dentro da casa. O movimento daquela mãe é: para! Dá a volta! Deus, eu tô limpando!
Aquela criança, ela... Agora vamos pro lado da criança. A criança estava lá, brincando, se divertindo, correndo, se sujando, puleteando, e enxergou uma flor linda. E disse, a minha mãe vai amar isso daqui. Eu vou lá levar para ela. E chega correndo com todo aquele amor para dar. E a mãe retorna daquela forma. Ali se dá um movimento interrompido de entrega ou de recebimento do amor. No caso, foi a mãe barrou esse movimento. Foi por vários motivos que a criança só vai entender quando passar por isso também. E aí ela vai entender os dois lados. Ou vai passar despercebido. Porém, esse movimento interrompido, ele traz um bloqueio energético do receber. Então, é como se a criança ela tem que pedir pela mãe, né? Ela, depois que ela nasceu e parou de se alimentar, ela precisa chorar para pedir pela mãe. Então, esse braço pedindo é cessado. E aí, esse movimento interrompido energeticamente, ele produz reflexos dentro dessa vida, dependendo da personalidade da pessoa. Às vezes não foi diretamente ali, não foi mãe e filha, mas foi bisavó, mãe e vó. E a filha só recebe o movimento interrompido dessa raiz que a gente estava falando. Não alimenta o fruto. E ele suficientemente. Não gera fruto. A árvore não gera fruto. Ela fica ali sendo alimentada só o que é suficiente para sobreviver. E esse movimento é o que talvez esteja gerando, como eu sempre falo, é um caso, é uma, né? Tô trazendo uma percepção de tudo, tem várias formas, mas talvez tenha um movimento interrompido nesse sentido que não permite que tu flua para concluir as vendas, por exemplo, que é esse movimento interrompido de mãe. Como tu olha para tua mãe? As coisas que vão fluir através dela vão brotar de ti. Tu consegue dar fruto ou tu só o suficiente para sobreviver? Então, os negócios vão fechar conforme tu olha para ela. Conforme tu tem esse olhar para ela. Se tu tem... Vamos fazer um movimento? Tem mais perguntas? Oi? Tem mais perguntas? Deixa eu ver. Tá? Senão a gente faz um movimento para as pessoas perceberem essa... Não sei como é que eu vou fazer com esse celular. Depois tem perguntas aqui sobre a gestação que tu pode responder no comentário, vai ficar salvo ali. Não vai ficar parado. Tá, então tá. Não vou fazer Pode só fazer você. a pergunta. Tá, então aí vocês vão se conectar com vocês mesmas e vão ficar sentadas na ponta da cadeira num movimento de... A moça que fez a pergunta disse que chorou com a tua resposta. Então é por aí. Então é por aí, com certeza. É por aí. Então senta na pontinha. Sentar na ponta da cadeira. Na ponta da cadeira e mantenha a coluna reta e respira fundo, te conecta com o teu corpo, percebe a força para ficar com a coluna reta e estende os braços, os dois braços para cima, assim, como se estivesse olhando para cima e com os braços estendidos, mantendo toda a tua coluna reta. Então mantém bem reta. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim. Não vai dar muito certo. E te conecta com o teu corpo. Total atenção somente pro teu corpo. Então, tu vai tentar pensar mais longe. Mais longe, mais longe. Faz força para cima como se tivesse que tocar o teto. E faz força, força, força. Percebe a força que tu faz para se manter nessa posição. Mantém essa força, mantém essa força. E agora, com o tempo, vai percebendo como se tivessem várias mini pessoas trazendo força a partir do teu pé e ocupando todo o espaço vazio em torno de ti. Como se fosse bloquinhos te dando sustentação
e percebe que tu não tem que fazer tanta força com as tuas costas. Que o braço, apesar de estar sentindo que tem que manter ele tenso lá em cima, percebe que ele tem menos força, requer menos força para manter ele lá em cima. E mantém o olhar. Percebe toda a tua volta. E mantém. O braço começa a doer, mas percebe que mesmo fazendo força para cima, essa força, ela não é mais totalmente tua. Não sente o teu músculo fazendo essa força. E agora traz a atenção de volta para o teu corpo. Devagarinho vai soltando os braços. Interioriza, né? Recebe essa força. Uau! Só o que eu tenho para dizer. Qual é o momento que o braço para de doer e a gente consegue, tem a sensação de alcançar mais longe com mais força, né? Fantástico. E é isso. Sem trazer muito para a mente o que foi comandado daqui. Mas é isso. Tu consegue mais longe. Tá, a gente tem mais uma pergunta aqui. Ai, fiquei encantada. Hoje atuo como contadora. Sempre falta dinheiro. Sei que não estou no meu lugar na minha missão. Já fiz e faço cursos na área de terapia. Inclusive, essa semana comecei de constelação, mas parece que estou bloqueada, a ponto de não conseguir fazer a propaganda. Então, verdade que tu tá no teu lugar? Percebe aonde é o teu lugar. Não tô dizendo profissionalmente, né? Tô te dizendo na questão da família. Se a engrenagem, tu é a engrenagem rosa e tu tá no lugar da engrenagem verde, a máquina não funciona. Então, tu tá ocupando o teu lugar de filha, o lugar de mãe, tu tá ocupando o teu lugar de esposa, seja o que for, né? A tua posição, o teu lugar, ele tá sendo ocupado por quem? E esse movimento, quando tu percebe que tá travado, é para parar e olhar para alguma coisa nesse sentido. Então, como eu tô sendo bem superficial no sentido de tradução mental, porque tu vai saber do que eu tô falando em função da constelação, né? Mas esse lugar que tu tá ocupando, de quem ele é. E é essa percepção, assim, traz para onde tu vai destravar. O teu próximo passo vai ser colocar em ordem. E aqui, uma da gravidez que ela fala assim: boa tarde, meninas. A influência negativa da família pode influenciar na dificuldade da gestação? O que seria uma influência negativa da família, né? A influência negativa da família seria em relação a isso, a um novo. Uma família, apesar da gente ver com maus olhos, não tem uma influência negativa. Então vamos trazer para a questão da Leandra, né? A questão de toda a família ser contra ela trocar de profissão tá enraizado no medo da desestabilidade, com algo que aconteceu lá atrás. A influência negativa de toda a família não impediu que ela fizesse movimento em busca do sonho dela. Essa influência negativa da família, ela vem por proteção, por defesa, por amor. Quando tu reconhecer que é amor e não maldade, apesar de ser recebida por nós como maldade, não é maldade, é amor. É para
fidelizar a existência desse sistema. E aí, então, tu vai começar a perceber, sem julgamento, né? O quanto a influência negativa não é negativa, ela é uma sustentação. Talvez um agarrar da borboleta que a gente falou outro dia, né? Talvez seja o casulo da borboleta que vai te dar mais força para ir além. Sempre é por amor, né? A gente que interpreta de uma forma negativa, né? Sempre é por amor. A constelação nos traz isso. Bom, não temos mais perguntas. Não sei se vou liberar os comentários aqui, se vocês tiverem alguma pergunta. Vocês nos E mandem aqui lembrem, quando a gente, tá por favor, coloquem os insights de vocês nos comentários. Contribuam também com outras pessoas. Porque vocês falando que você... Opa, entendi isso. Para mim fez muito sentido. Não precisa descrever a tua situação, porque às vezes a gente não quer se expor. Mas colocar, né, o insight que teve. Para potencializar os insights das pessoas com a tua energia. Com certeza. Quantas perguntas aqui são iguais, né? Praticamente, essas das profissões hoje, todas elas eram a mesma. Do quantas pessoas elas têm medo de ir. Catiusca disse emocionada, chorei muito também. Ela nos mandou não nos mandou uma pergunta, ela colocou aqui que faz muito sentido para ela, propósito, seguir em frente apesar de todos os nariz torcidos. É sobre isso. A gente quer muito que o quê? Que quando a gente conte uma notícia, vou trocar de profissão, todo mundo nos... Uau, que bom, que felicidade, nos abraça, nos parabéns. Só que não é totalmente ao contrário. E é aquela bomba de água fria de quem tem que que a gente acredita que tem que nada, que apoiar, vai lá e tu, mas é por amor. O quanto a minha família tinha medo que eu fosse com toda aquela empolgação e desse errado e eu depois me arrependesse. Depois eu falasse, nossa, perdi tempo, não fiz isso. Quanto é por amor. Reconhecer isso é incrível. A Annelise disse que não tem confiança no trabalho, mesmo as pessoas elogiando ela. Aham. Merecimento, né? Quanto a energia desse sistema está sendo internalizada em ti. Às vezes, por amor, né? Tu não recebe todo o amor. E aí é como se tu não recebesse confiança que tu tem para ir para frente. Então, se abrir para tudo. E outra, né? O perfeccionismo. Não se limita pelo perfeccionismo. As pessoas, elas vão se conectar a ti por outros magnetismos, né? E o perfeccionismo, ele é algo que barra, porque a gente para no julgamento do outro. A gente barra no julgamento do outro. Se tu travar no julgamento, o julgamento é o quê? É um limitador. Limitador para todos. Dentro de Axis, a gente fala que ele é o ponto de vista do outro, né? Uma mentira para te travar. E na constelação, o julgamento, ele entra para os dois lados. Trava os dois lados. Quem julga e quem é julgado. Então, se tu te permite ser julgada, tu te abre para outras possibilidades, tu tá servindo além do teu propósito, tu tá servindo o mundo, tu tá servindo a ti, tu tá servindo pro teu sistema. Então, verdade que tu não recebe esses elogios, ou tu tem mais medo dos julgamentos do que dos elogios que tu recebe. Quanto um julgamento anula 50 mil elogios que tu recebe. E aí entra dentro desse controle. O julgamento é só do outro, né? É só do outro. E é bem isso, a gente tem não querer que esteja tudo perfeito. Claro, quando eu resolvi que eu ia mudar, eu seguia várias terapeutas, só que não adiantava eu querer iniciar, vamos falar, com a estrutura delas. Eu tinha muito em mente que eu tinha que iniciar com o que eu tinha.
com o que eu tinha ali. E deu certo. E comigo, ai, não sei se eu vou conseguir atender que nem tu. Tu pode atender muito mais do que eu. Eu acredito que muito, tanto no propósito, que as pessoas que são para mim, que são para Leandra atender, elas vêm através da minha energia. Eu comecei na mesma sala onde eu estava para concurso, com a minha mesa que era de estudo para concurso, com assim, ó, e aquilo ali, parecia que estava todo mundo esperando. Eu anunciei e as pessoas vieram. Então, o medo, o que ele é, na verdade? É um ponto de vista que a gente tem sobre o que eu vou oferecer para a pessoa. Gente, quando a gente faz qualquer que seja o trabalho, qualquer curso, qualquer serviço que a gente entregue, a gente estudou aquilo ali, a gente sabe como fazer. As pessoas, elas, é como se elas estivessem prontas, esperando. As pessoas que são para a Nath tratar, vão para a Nath, nem passa, é como se fosse assim, ó, nem cruza. Não existe, se ela foi na Nath porque eu não fiz certo. Não, gente, as pessoas que eu, Leandra, atendo, elas vêm a mim sempre. Elas nem. É como se a gente nem enxergasse as outras pessoas. As que são para Nath nem me enxergam, nem sabem que eu existo. Vão, tudo é energia, a gente faz conexões energéticas. Então não existe isso. O medo, ele é só um distrator para a gente não. A potência que a gente tem é tão grande que quando a gente deixa o medo nos ganhar, ele só está nos impedindo de ir para o sucesso. Eu tenho certeza disso. Quando a gente enfrenta ele, não, eu vou ir com medo mesmo, aquilo ali se transforma numa potência tão grande que as coisas só vão fluindo. E aí é que a gente começa a se perguntar, olha, tudo que eu tava... Era como se tu abrisse uma porta, assim, ó, tchau, medo, vai. Pela mesma porta que o medo sai, todas aquelas pessoas respondendo a pergunta da menina falou que é contadora ali, que não consegue divulgar. Pela mesma porta que o medo sai, entram todas as pessoas que estavam destinadas a serem tratadas e atendidas por ela. Por ti, tem uma galera assim, ó, esperando quando é que ela vai ir, porque eu tô precisando evoluir. Então, gente, é só... Eu sei que não é só ir, mas começa com o que tem, da maneira que tem, divulga como sabe. Hoje o Bruno Gimenez fez uma postagem sobre divulgar conteúdo na internet. Ele disse que estava se cobrando como é que ele poderia fazer um conteúdo muito incrível para todo mundo e que tinha vindo uma frase na cabeça dele que ele tinha ficado com vergonha, que tinha sido um tapa na cara. Muito, como é que era a frase? Algo assim, muito melhor do que um feed organizado é um conteúdo compartilhado. Quantas vezes a gente fica presa naquilo? É importante. Mas quantas vezes a gente fica presa naquilo ali porque não está perfeito? Não está perfeito pra gente. A gente está enxergando tudo distorcido. Porque junto a gente está carregando o medo. Ai, não sei se está perfeito, eu não compro. Não é pra gente ler, faz e larga ali as pessoas. A gente pode ler e pensar que horrível. A pessoa vai olhar e vai dizer, nossa, que incrível. Vou chamar ela agora. Então, é sobre isso. É iniciar com o que tem, da maneira que tem. O caminho, ele tá pronto. A gente só precisa da direção dele. A gente pode escolher e ficar pulando, né? Não tô pronta ainda. Tudo bem. Tudo é sobre escolha. Mas, se for, pode ter certeza que é como se aquela porta já tivesse com tudo desenhado ali dentro. A gente só começa a viver aquilo ali. Vamos ver. E eu acho que era isso. Não temos isso. Mais, eu acho. Ficamos hoje 1 hora. E nem tempo, vai cair. Vai cair. Amanhã não me recordo qual é o tema. Amanhã, não me recordo qual é o tema. Mas depois eu vejo ali, a gente já libera. E vem novidade. Então se organizem aí. Se organizem que a gente vai... Essa semana de live está sendo incrível para todas nós. Para nós também, para mim e para a Nath também. Quando a gente desliga aqui, a gente não consegue se falar em seguida, mas à noite sempre a gente consegue. A gente fica as duas chineladas uma na cara da outra, porque assim, ó... Essa semana de lives, ela nasceu sem pretensão nenhuma, porque na verdade eu tenho certeza que nós precisávamos... Nós também tinha coisa para trabalhar aqui. O que ela... ela falou que não cai mais. Nossa, que fantástico. A gente pode ficar o dia inteiro aqui. Dá pra gente fazer várias vivências pelo Instagram. Olha aí, como seria. Olha aí. Não dá, né? Vivência tem que ser em sala fechada. É, né? Depende. Alguma coisa dá. Vamos perceber amanhã, então, se a gente consegue algum movimento. Então tá, hoje a gente vai encerrar por aqui. Até amanhã. Um beijo para vocês. Qualquer dúvida, qualquer pergunta que a gente não respondeu, vocês podem mandar ali no privado. Podem responder na caixinha, que a gente vai organizar e vai responder.
para Quem vocês não está dar. conseguindo contato comigo, pode mandar pelo direct do Instagram mesmo que eu respondo. É mais fácil. Eu não tenho a menor ideia do que está acontecendo, ou não é para ser. Ou Eu já tô porque entendendo não. que é mais ou menos isso. Eu testei, inclusive, o link deu certo. Mas tá. Então, quem sabe é para ficar por aqui mesmo, nessa semana. É para ficar aqui, exatamente. Exatamente. Meninas, todas as lives elas estão salvas. Tem tema mãe, pai, filhos. Do Filhos está incrível, fala sobre os nossos primeiros filhos, sobre relacionamento passado, tá fantástico. Então, tem bastante conteúdo aí para vocês se constelarem toda semana e depois, quando sentirem, tá incrível. E cada vez que vocês olham de novo, muda o ponto de vista. Porque depois que tu tratou alguma coisa, tu consegue ver algo além. Nunca é a mesma live. Nunca. Então tá. Um beijo e até amanhã. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau.